Olá, queridos alunos! Hoje vamos para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre espaço e ocupação, grupos organizados e agricultura. Vamos utilizar o nosso livro de História. Por isso, pegue o seu material, o seu livro, lápis e borracha. Lembrando que no próprio livro tem um espaço para as respostas. Abra seu livro na página 14. Vamos lá? Espaço e ocupação. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram ao longo da história. Povos nômades, estão lembrados, né, o que são nômades? É uma pessoa que não consegue viver em um lugar, que ela vive se mudando. Geralmente elas buscam lugares que elas possam sobreviver. Esses lugares que elas buscam têm que servir como proteção e abrigo e dar uma visão de algo que possa ameaçar a sua sobrevivência. Os povos nômades também procuravam locais que tivessem recursos abundantes para alimentação, ou seja, esses lugares deveriam ter solos férteis para a coleta de frutos e vegetais e próximo aos mares, lagos e rios, para favorecer a pesca. Sempre à escolha do local, o objetivo principal era a alimentação. Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, novos critérios foram se tornando importantes. Como assim, professora? Os núcleos de povoamento deveriam ser próximos aos rios, para obtenção de água, irrigação das plantações e a criação de animais, já que os animais também necessitam de água para sua sobrevivência. Esse contato com a natureza permitia um maior aprendizado aos grupos humanos e os ensinava como sobreviver e se adaptar a diversas condições geográficas. Vamos agora falar sobre os povos sambaquis. Esses povos viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos. E eles são exemplos da relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Os sambaquis são antes erguidos por essas populações e contêm restos de conchas, moluscos e ossos humanos, além de animais fossilizados. Mas o que significa fossilizados? É aquilo que se tornou-se um fóssil. São restos de animais ou vegetais sedimentados, ou seja, que tornou-se sólido, firme, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essas populações. Pois bem, os povos sambaquis foram os grandes influenciadores dessa relação espaço e ocupação. Esta imagem representa a formação de Sambaqui. A palavra Sambaqui é de origem tupi e significa amontoado de conchas. A construção de Sambaqui podia ter inúmeras funções, dentre elas função funerária, demarcar território ou como depósito de restos de alimentos. Na página 15 temos as questões 7 e 8 e vocês devem responder. A questão 7 pergunta: que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Lembra que eu comentei por que eles escolhiam determinados lugares, o que fazia eles se fixarem ali por algum tempo? A questão 8 pergunta por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado. Então, por que é importante saber sobre o passado de um determinado povo? Como era o modo de vida deles, o que eles comiam, onde moravam, quais eram seus hábitos? Então, tudo isso vocês devem comentar. Vamos agora para a página 18 e vamos falar sobre grupos organizados e agricultura. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos, ou seja, a agricultura colaborou muito para o desenvolvimento da vida urbana. Por isso, esse contexto
do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Resumindo, a Revolução Agrícola foi exatamente o desenvolvimento da agricultura que proporcionou a mudança na organização dos grupos humanos, o que ocasionou um crescimento populacional, em que as pessoas passaram a comer melhor, foram procriando e dando vida ao ambiente. Com a chegada da agricultura, o que proporcionava alimentação, a vida dos povos começou a mudar. Então, muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, ou seja, deixaram de ser nômades, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. Começaram então a formar aldeias. Muitas vezes tiveram que se juntar para proteger-se. Mas proteger de quê? De grupos maiores, que queriam comandar os grupos menores. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio e ao cultivo da terra. Olha uma sociedade se criando com funções determinadas a pessoas e aos grupos, né? Cada um ia ter uma função. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas liderança nos grupos exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Então aqui começou o quem manda e o quem obedece, mas todos tinham que colaborar. Na página 19, temos 3 questões e vocês devem responder. A questão 1 é composta pela letra A e letra B. Na letra A, pergunta o seguinte: alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Se sim, qual? Explique. Então, vocês devem voltar lá na página 18, que contém 2 imagens. Então, vocês vão responder qual das imagens que retrata esses elementos ligados à agricultura. E explicar o porquê essa imagem retrata. Na questão B, pergunta o seguinte: as atividades representadas nessa imagem têm relação com a organização dos grupos humanos? Por quê? Aí vocês vão de novo para a página 18 e observar as 2 imagens. Qual delas que representa, tem relação com a organização dos grupos humanos? A primeira, a segunda, as 2 ou só uma? Então, vocês vão lá responder. E o porquê? Na questão 2, vão marcar com X qual das imagens a seguir representa um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Então, a alternativa correta vocês vão marcar. E o número 3 é para escrever em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica, né? Lembra lá que eu falei que pode ser chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Vocês vão falar o que foi, né? E quais as consequências, o que ocasionou depois disso, o que aconteceu depois dessa revolução. E aqui encerramos a nossa aula. Qualquer dúvida é só perguntar, professora. Eu estarei disponível no WhatsApp. É muito importante que vocês assistam a esse vídeo, porque o vídeo está bastante explicativo. E esse vídeo é que vai auxiliar na atividade e também na nossa avaliação.